Bom dia, irmãos. Vamos começar aqui, né? Depois os outros irmãos estão lá para cá, vamos chegando. Então, vamos nos colocar até, vamos orar, dentro do nosso estudo. Olha, Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa manhã. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amparo, pela tua presença entre nós. Agora, também, Deus, nos dê consciência do estudo da palavra, nos dê sabedoria, que possamos, a Deus, olhar para o que a tua palavra diz, não para que os nossos corações pecaminosos desejam. Então, nos dirija, nos ajude. Pedimos a tua bênção e agradecendo. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Meus irmãos podem se sentar. Hoje nós queremos falar sobre a moda, né? A moda e o vestuário cristão. Então, tentei diminuir um pouquinho as luzes para ver se enxerga melhor, mas não é só esse aparelho, é só questão de lâmpada, né? Vai ficando, o chip vai ficando velho também. E depois, para trocar, fica mais caro que comprar um novo, né? Quem sabe, né? Depois a gente compra um novo. Ou coloca uma televisão aqui, né? O nosso tempo não é tão grande, né? A televisão acho que funcionaria melhor que esse projetor, né? Então, tá aí, né? Vestes cristãs. Essa primeira imagem, irmãos, é desses desfiles de moda, que aí coloca umas roupas muito estranhas, né? Está parecendo um homem das neves ali, né? Só que é uma mulher, né? Uma moça. O cabelo dela meio que ligou ali com a roupa, ficou parecendo um pé grande, né? Ficou parecendo um pé grande ali. Mas o que nós podemos observar, irmãos, é que quem tem ditado, né, a moda já por muitos anos no mundo, geralmente são os estilistas, né? Os estilistas, né? Homens ou mulheres, né? Homens e mulheres, né? Mas geralmente os homens, né? E as mulheres têm algumas peculiaridades, né? Então nós sabemos que daí, irmãos, não dá para chegar a muita coisa que alinhar a palavra de Deus, né? Porque se aqueles que estão ditando o que tem, o que deve pôr, o que deve colocar, não espere que daí vem qualquer coisa de bom. E o fato é que você fala, não, pastor, nós não usamos moda, não, ninguém aqui é ligado a isso. Pode ser que tenha alguma pessoa que é ligada a isso. Então, ele fala, não, pastor, simplesmente estamos bola. Porém, isso nos influencia dia a dia, não? Né? Está nas roupas que você vai comprar, está nas roupas, né? Está na tendência, está até esses dias o nomezinho veio com a gravata de crochê. Eu usava aquelas gravatas, nunca mais achei, né? As minhas também são baratas, né? Mas eu lembro que tinha uns irmãos na igreja que usavam uma gravata desse tipo aqui, ó, que era desse tamanho. Tampava a barriga toda, era desse tamanho, de largura. Né? Quer dizer, aí vem diminuindo a quantidade. Eu tenho uma lá em casa que eu ganhei do meu irmão, fininha, ela é fininha mesmo, né? Desse modelo aqui, fininha, né? Quer dizer, os paletós antigamente, a lapela era partida, né? Depois veio esse outro formato de lapela, aí ele vai cinturando, né? Os ternos vai cinturando, vai subir na barra, vai ficar com a canela de fora. Tudo isso é tendência que vai mudando, não tem jeito, né? É meio que quase que natural, né? Essas coisas vêm acontecendo porque vem acontecendo dia a dia sem nós percebermos, né? Até que todas as coisas fiquem diferentes do que são originalmente. Então vamos à moda e o vestuário cristão. Aqui tem uma tese, né? Esse estudo aqui tem. Eu estou usando ele como base, né? Deixa eu pegar aqui o nome do irmão. Não, pastor José Laerte, né? Que é lá da igreja secular de Fortaleza.
Né? Então vamos usar ele como base, né? Agora nós vamos acrescentando, né, no decorrer do estudo, nós vamos acrescentando, e algumas coisas também nós vamos tirando. Por exemplo, né, ele coloca meio que na introdução aqui alguns cordéis, né, que é mais relacionado ao Nordeste do nosso país. Então, essa parte dos cordéis eu não vou fazer menção aqui não. Tá, mas a tese é o seguinte: ó, o vestuário do crente faz parte do seu testemunho ao mundo, quanto a uma nova vida transformada e diferente da moda do mundo. A santidade do crente consiste não apenas em ser separado do mundo, mas principalmente em ser diferente do mundo. Né? Então não tem como, irmãos, nós somos diferentes, não tem como. Quando nós andamos aqui, por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos a diferença aqui. Quando nós andamos, as pessoas veem. Devem ver alguma coisa diferente de nós. Não é para ser igual. Quando os cristãos lá em Antioquia foram chamados cristãos, eles perceberam que aqueles irmãos se pareciam com Cristo, eles eram diferentes, não eram normais, eram pessoas diferentes. Então vamos abrir a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 5, versículo de número 27 ao versículo de número 30. Mateus, capítulo 5, versículo 27 a 30. Mateus 5, versículo 27 a 30, a palavra de Deus nos diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito se escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se percam os teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aqui, irmãos, Jesus está fazendo e respondendo, né, a questionamentos acerca da lei. Então, Jesus ele veio cumprir a lei, né, e ele, no Sermão da Montanha, ele coloca, né, alguns princípios que para o povo era bem fácil de se entender. Então, não adulterarás. Ponto. Só que Jesus coloca aqui, irmãos, a questão do olhar. Como nós estudamos nas semanas passadas, irmãos, é muito mais do que a defraudação. As vestimentas bíblicas, quando nós olhamos, é muito mais do que defraudação. O que é defraudação? É criar no outro um desejo que não pode ser satisfeito. Então nós vamos ver hoje, né, nessa questão do estudo da moda, que a roupa tem essa tendência de defraudar o meu semelhante. Ela vai ser colocada para chamar os olhares dos outros e criar naqueles corações desejos. Criar desejos. Então, nós observamos que é muito mais do que isso. É só isso? Não é só isso. Tá? Nós vimos primeiro, e vamos tocar nesse assunto de novo, que é uma questão de princípio de separação. Então, nós somos diferentes. Primeira coisa, os filhos de Deus são diferentes. Segundo, homens e mulheres são diferentes. E precisa ser assim. E aqui, irmãos, Jesus faz a questão do olhar e atentar para uma mulher. Por que Jesus está falando para o homem? Porque, né, é claro que Jesus está fazendo menção porque é mais comum, né, na parte masculina do que na parte feminina. Não que não aconteça, tá? Feminina também acontece. Mas, né, é claro que é mais comum para os homens. Então, irmãos, eu sei que a foto está ruim aí, mas ele está sendo um rapaz, né, com uma moda moderna, né, e aqui tem o personagem, né, do Chosen, né, eu acho que é o Mateus, né, esse aí, né, está com, está muito ruim, esses tipos aí vão ficando velhos, né, tem que, não é só lâmpada, né, então, depois tem que, com a televisão, acho que a televisão, o nosso tamanho aqui, resolveria melhor do que isso aí, né. Então tá bom, irmãos, aqui está como uma túnica, né, que é usada na época do Senhor Jesus Cristo, e pode perceber que a moda mudou muito, foi nos últimos anos. Da criação de Gênesis
até Jesus, não teve uma variação significativa nas vestimentas. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Foi com a industrialização, com a indústria, que começou a ter modificação da maneira como o homem veste. Então é algo mais moderno do que algo mais do passado. Então, a tese é isso aí, irmãos. Então, nós precisamos ser diferentes do mundo. Então, vestimenta unissex. Vestimenta unissex. Como nós vimos na semana passada, a vestimenta unissex ela não tem um valor bíblico. Por quê? Roupa de homem é roupa de homem. Roupa de mulher é roupa de mulher. Então vamos fazer um parênteses aqui. Em qual cultura isso é aplicável? Em qual cultura? Em todas as culturas isso é aplicável. Em todas elas. Sem exceção. Então vamos pegar aqui, no contexto hoje em dia. Se você vai para o Oriente Médio, se vai nos países árabes ou que tenham uma religião muçulmana, qual é a vestimenta lá? Calça para os homens? Não é essa. Lá eles usam ainda túnicas, ainda usam túnicas. E qual é a vestimenta da mulher? No meio árabe é a burca, Então é uma vestimenta diferente das demais. Mas você pode olhar na Índia meio que eles usam uns panos, assim, parece um vestido, Inclusive os homens, mas por baixo é uma calça. Não sei se os irmãos já perceberam. Já das mulheres é diferente, Tem uma vestimenta própria. Aí muitas pessoas falam, mas e na Escócia? A Escócia os homens usam o kilt, que é uma saia, só que aquilo lá era num período muito antigo, não é comum isso hoje mais, isso não existe mais. Só em festividades, eles se caracterizam daquele jeito. Mas digamos que aquela ali dentro daquela sociedade seja uma vestimenta própria para determinado sexo, sendo masculino ou feminino. Então, aqui no Brasil, por causa das vestimentas unissex, então meio que misturou, Isso não estudando isso aí, que o diabo veio, jogou numa panela e fez assim, tentando misturar todo mundo. Porém, quer ver como é um detalhe? O que os irmãos acham, na semana que vem todos os homens virem ao culto de saia? Será que ele pegaria bem? Seria aceito pelas irmãs? Todos os homens indo de sainha semana que vem? É inconcebível essa ideia. Por quê? Porque na cabeça de todo brasileiro, saia é vestimenta de mulher, vestimenta feminina, não é uma vestimenta masculina. Eu me lembro muitos anos atrás que eu vi um rapaz na Franca, e esse rapaz era notável, porque toda vez que eu vi ele andava muito ali a pé, ele estava vindo da igreja, indo para a igreja. Ele morreu? Morreu mesmo? Deixa ele. Com uma barbona, assim. Ele usava uma barbona, bem barbudão, sabe? E aí ele andava de saia para cima e para baixo. Ele andava de saia para cima e para baixo. Mas será que eles estão tentando fazer a tendência a saia se tornar unissex também? Eu não sei se seria aceito pelos homens, Acho que é meio resistente para os homens isso, Talvez as mulheres se adaptam melhor no unissex do que o homem. Não, aquele lá não, era o outro. Aquele. Tá. Eu sei não. Ok, era rapaz. Ok. Eu tinha um outro lá também. Só que o outro que ela está se referindo, ele já, a aparência dele era mais feminina. Tinha cabelo longo, Tinha cabelo longo. Não, sim, mas ele tinha um cabelo longo. Esse outro não, tinha cabelo curto e barba. Uma barba bem cheia, assim,
Mas essa questão da rua unissex, né, foi uma tentativa de colocar, né, nas nossas mentes, né, tirar, né, o significado completo e correto do que é. Então, como eu disse, nós vamos aqui pular essa parte dos cordéis, tá? Mas aqui tem alguns dizeres interessantes sobre esse detalhe. Mas primeiro aí, eu quero que você ver, né, coisas anti-cristãs na moda moderna e no estilo Calvin Klein. Então, essa parte estilo Calvin Klein, nós conhecemos a marca, mas o estilo Calvin Klein é uma tendência de mostrar o corpo, criar desejos, sem expor muita coisa. Você expõe partes do corpo, cria desejo, do que necessariamente deixar a nudez aparecendo. Então é uma tendência de criar o desejo pela curiosidade e não pelo explícito, certo? Você cria um desejo que está intrínseco ali. Então ele é estimulador de desejos e fantasias eróticas ambíguas, né? Então, conforme a revista Veja, em 5 de novembro de 1986, na página 85, diz que a moda moderna, em vez de mostrar um nu direto, eu acho que eu pulei o slide aqui, deixa eu ver se eu pulei. Aqui. Então, em vez de mostrar um nu indireto, sugestivo, que desperta desejo e fantasias sensuais, na trilha do sucesso de Calvin Klein, buscou-se o sensual, ligeiramente pecaminoso. A sensualidade e a nudez existem, são parte da vida, de acordo com o que eles dizem, né? Veja uma diferença entre anúncios que mostram mulheres usando jeans colante e que se destinam a agradar essencialmente os homens, e os de Calvin Klein, nos quais os homens e as mulheres são mostrados em posição de igualdade. Esses anúncios fazem com que o público pense sobre a sua sexualidade. E isso desnorteia bastante. O apelo que esses anúncios provocam exige que se empurre continuamente a fronteira do que é aceitável. Então, homens e mulheres se expõem. E isso gera, né, uma certa tendência na mente do homem de questionar a sua sensualidade. Tanto o homem quanto a mulher, porque está exposto de igual modo. Então, irmãos, que coisas na moda moderna e no estilo Calvin Klein? Primeiro, a moda moderna tem uma obsessão pela sensualidade e pelo erotismo pecaminoso e imoral. Na moda, sempre será o quê? Imoral. Então, quando você andar na rua, quando você estiver passando aí, pode ver, nós estamos tendo culto aqui, irmãos. Passam pessoas aqui na porta, estão, né, erotizadas e estão sensualizadas, ou seja, o que a Bíblia chama de imoral. Então, nós não lemos o texto lá de Lucas, mas vamos abrir lá, abra em Lucas capítulo 17, versículo 1 e 2. Lucas 17, versículo 1 e 2. Eu vou pedir a ajuda dos irmãos também, para me ajudar na leitura. Lucas 17, 1 e 2. Ninguém pode ler? E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vier. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma nó de acafona e fosse lançado ao mar, do que tropeçar com destes pequenos. Do que fazer tropeçar com destes pequenos. Então vamos a essa moda moderna cria uma tendência nos seres humanos de sensualidade e moralidade. Esse texto, quando Jesus disse, pode se aplicar em várias questões, tá? Inclusive a questão de Judas, pelo traidor, né? Ai daquele por
quem vem do escândalo. Só que Jesus fala aí a questão de amarrar uma corda no pescoço e se lançar ao mar. E observe que ele diz: quem fizer errar o quê? Um desses pequeninos. E é tão interessante que nós talvez não pensamos tanto, irmãos, né? Talvez é uma coisa muito fora do nosso mundo, da nossa realidade, mas eu participei de um simpósio lá em Cuiabá da APEC. E nesse simpósio da APEC foi discutida a questão de abuso infantil. Quer dizer, é mais comum e mais real do que a gente pensa. Sofre mais quem trabalha em escolas e quem tem contato com crianças. Né? Que isso acontece, né, de uma maneira cruel e até constante. E algo até meio assustador com o que acontece. Então, talvez muitas crianças, né, na fase adulta acabam, né, a se abrindo, acabam falando, muitas se fecham e toca a vida, né? Não fala, não menciona, fica quieto, não. Só que isso, irmãos, é muito real. Isso é muito sério. Quando Jesus está falando isso daí, por quê? Querendo ou não, né, a maneira com que nós nos expomos influencia as nossas crianças. Então, pode ver, né, na época do grupo Mamonas Assassinas, o grupo musical cantando aquelas músicas imorais, atingia quem? As crianças, porque era engraçado. Era um bando de palhaços ali fazendo palhaçada, mas não era. Aquilo ali era sério, as crianças estavam sendo corrompidas com aquilo ali. Os grupos de axé, El Chan e outros, né, que começavam a dançar, iam para os programas de televisão e tinha danças imorais. Pode saber. Sim, até teve artigos, né, escritos na época por alguns pastores, acreditando também a mesma questão, né? E aí eu vi o testemunho dela, né, da mãe dele, que ela era evangélica, não lembro qual igreja, mas era evangélica, e que, né, possivelmente tenha sido realmente uma correção da parte de Deus. Bom, Deus corrige aos seus filhos, né? Então não sei se é o caso. Mas o fato é que ai daqueles que fizeram errado desses pequeninos. Melhor seria amarrar uma pedra no pescoço, uma pedra de moenda, né? E pula no mar, ou seja, é melhor morrer do que fazer crianças errarem, né? Igual eu mencionei a respeito do axé, aquelas danças. E hoje nós temos o funk, né? As crianças dançando.
Sim, as crianças, às vezes eu repito que é para falar. As crianças estão sendo erotizadas, né? E estão, hormônios estão sendo produzidos antes do tempo, né? Ou seja, a idade está diminuindo, né? Então, irmãos, é muito complicado quando Jesus fala a respeito disso aqui. A pastora Mercedes não tem nada a ver com a vestimenta. Tem sim. Porque se torna comum, se torna normal. As crianças olham a maneira que estão se vestindo e aí acabam imitando. Então, número 2 ali, ó. Pois é. Hoje em dia, parece que não é tão firme igual era antigamente, das roupas de escola. Teve uma aluna que falava uma vez, a mãe dela lá ela estava junto. A primeira coisa que ela perguntou assim: pode usar short? Pode usar short mais curto? Foi a primeira coisa que ela perguntou. E tem, aí de vez em quando, que às vezes é muito curto, que as meninas falam, aí já fizeram até colocar um short grandão, que é aquele short saia de uniforme, mas assim, eles são muitos. E tem uma lá que eu fico bem da dó de ver. É uma menina no primeiro ano, tá? Da idade da linguagem. Ela vai com uma sainha justa, blusinha, parecendo às vezes a barriga, uma sainha justa com rachado, curta. Além da saia ser curta, ainda tem um rachado na saia na perna. Então, mostra muito o corpo da dó de ver. Eles são muitos caras. Então, é complicado, né? Até quando ele não mencionou, né? Coloca até uma maiorzinha que é aqui a prefeitura dele, né? Não, mas é que colocar um número maior. Tem um número maior para. É porque quando veio, né? Eu olhei assim, falei, mas isso aqui tá muito curto. Não dá para usar, né? Short saia, né? Não dá para usar, né? Porque vai para cima do meio da coxa, né? Então fica complicado, né? Quer dizer, tem que pegar um número lá 3 vezes maior para ver se cobre alguma coisa. Então, essa é a verdade, irmãos, é colocar alguma coisa. Isso para misturar homens e mulheres, como era no estudo anterior, como mostrar partes do corpo para despertar a sensualidade. Mais do que o nu explícito, tá? Então, aqui, professor, a metodologia consiste em se aproveitar de um lançamento imaginário humano, através de uma linguagem sugestiva que desperta fantasia e desejos eróticos. Então, é mostrar partes, né? E aí vai lá no imaginário. Tende a confundir e cobrir as diferenças saudáveis entre homens e mulher. Encobre partes masculinas e femininas, porque ele vai brincando com essa erotização e similaridade, né? Como nós olhamos, Deus é a favor das diferenças, não é igualdade, é complementarismo. Exige que se empurre continuamente o limite de que é aceitável para frente, ou seja, tirada a fronteira entre moral e moral. Até onde vai a moral? Então, quebra essa barreira. De maneira que as pessoas não pensam mais o que é moral ou imoral. Pode ver aí naquele programa lá de sábado. Moda, agora moda. Esquadrão da moda. Esquadrão da moda, né? Eu acho que passa, esses dias nós vimos lá na casa da sua mãe, na sala da criança. Não vi o programa, eu só vi que passa, ainda passa, mas eu me lembro lá no passado, quando eu vi algumas coisas, o estilista lá, o rapaz, e a moça, não lembro o que era. Eu não lembro o que era. Mas era triste ver, irmão, vê-los chamando a atenção de mulheres evangélicas. Essa roupa não deve ir à igreja, isso é imoral. Quer dizer, o estilista falando que é imoral. A roupa que está ali na igreja, mas não pode, isso é imoral. Porque a pessoa já não tem um senso mais. Até onde vai o moral e o imoral? Perdeu-se. Aí questiona, né? Quer dizer, mas a Bíblia não fala sobre isso. Bom, nós estamos colocando conceitos, né? Estamos ainda pondo conceitos aí. Então, primeira questão da diferença, agora a sensualidade, né? 5. Tira a diferença visual entre mulher honesta e decente e mulher meretriz e moral.
tira isso. Porque eu digo, né, na rua hoje andando, né, se fosse pegar essas mulheres na rua hoje, transportasse ela para 100 anos atrás, elas seriam consideradas meretrizes. E não são. Não são. Eu creio que vai mais se parecer homens e mulheres. As diferenças vão acabando. Né? 6. Né? Se aproveita do desalentamento da vaidade feminina, querer ser elogiado, notada, nem que seja pela nudez de suas vestes, assim transformando a mulher no vulgar objeto sexual, sem valor é descartável. Então, olha a mulher como objeto. Né? E é claro que, por exemplo, a questão da vaidade. Né? Hoje em dia os homens estão, por causa dessa questão de parecer-se, né? Os homens estão lá, vai lá e tira a sobrancelha, né? E faz tratamentos, né? Enfim, eu sei que tem tido tendências assim, né? Que não é comum, né? Não é comum, alguns anos atrás isso era comum. Pode perceber, irmão, até a testosterona está diminuindo, né? Os homens estão tendo que fazer reposição, né, hormonal. Por quê? Né? É meio que fazer com que o homem seja mais afeminado. E aí a mulher, só por que eu estou dizendo por causa desse ponto? A mulher vai lá, ela faz uma manicure, vai fazer a unha, vai pintar as unhas, vai ajeitar o cabelo, porque faz parte meio que já da vaidade mesmo, né? Da mulher, vaidade feminina. Então nós percebemos que, por causa dessa vaidade, também essas roupas, essa moda é a tendência de explorar isso, né? E ela ser elogiada, ser contada. Então, redes sociais, né? Às vezes a mulher quer aparecer nas redes sociais, tira fotos nas redes sociais. Já não é muito bom para mulheres solteiras, algumas fotos. Mas tem mulheres casadas se erotizando, sensualizando suas fotos de rede social. A posição que tira, o jeito que está. Né? Então, quer dizer, até pela vulgarização. Então, isso é muito perigoso. Muito perigoso. A Bíblia incentiva, né? Tem esse texto aqui na mão dele, incentiva a ser notada pela beleza interior e não exterior. Né? E não exterior. Mas aí a mão da Calvin Klein joga para ele. 7. Se aproveita do desonestamento da fraqueza masculina em relação à roupa indecente das mulheres, fazendo com que muitos homens tropecem e alguns, com poucos princípios de conduta, se degenerem para a vida depravada. Então, quer dizer, os homens querem ver, né? As mulheres querem ser notadas, então meio que já juntou os dois pecados aí, né, e apresentou. Eu ouvi o pastor dizendo uma vez, né? Tem pastor que não fala sobre vestimenta na igreja porque gosta de ficar olhando, né? Pesado isso, né? Quem falou foi o pastor Paulo, falando de pastores que não falam. Né? Mas é pesado, né? Porque o pastor não vai falar porque ele quer ficar olhando. Deus me livre, né? Não quer dizer. O inimigo, irmãos, quer destruir, né? E a moda contribui para isso. Então, o 8 ali, né? A moda mundana está intimamente relacionada com a desagregação social e o caos geral na sociedade, sendo a grande promotora do adultério, do incesto, do estupro, da pornografia e da prostituição. Então, quer dizer, a mulher veste o que ela quer. Não é isso que as feministas dizem? A mulher é dona do seu próprio corpo e não pode dizer que o estupro seja causado por aquilo que ela veste. O estupro é por causa do caráter da pessoa. Ok. O que a Bíblia diz sobre a concupiscência? A concupiscência está no ser humano. Certo? E tem alguns que a Bíblia chama de apetite desordenado. O que é o apetite desordenado? É a concupiscência da carne lá na estratosfera, né? Quer dizer, não consegue lidar com a situação. Então imagine, tem psicopatas, tem pessoas que têm transtorno. E
E aí a mulher eventualmente é notada e acaba tendo problemas. Então, irmãos, podemos entender que a moda contribui sim para isso. Contribui para o adultério, para o incesto, para o estupro, e para a pornografia e para a prostituição. Contribui. Não é a única causadora, mas contribui muito para isso. Tá? Contribui muito. Tá? Até surgiu um pouco tempo atrás uma moça, né, que foi morta, né? Quer dizer, o vizinho lá, com certeza ficava acompanhando ela. Né? Mas quando você olha as fotos nas redes sociais, tinham fotos ali muito sensuais. Né? Demonstrando coisas que não convinham. É claro que, né, não justifica a atitude do homem, né, que sai errado, tem que pagar pelo seu crime, mas que a roupa contribui, é um fato, contribui. 9. A moda mundana coloca o lucro acima da ética, da virtude e da decência. Nós estamos pensando em dinheiro, irmãos. Além da corrupção, pensa no dinheiro. E a moda mundana é voltada para a exaltação do homem, para o desprezo para com Deus e suas leis. Então faz o crente escandalizar o seu bom testemunho perante o descrente, roubando respeito, dignidade e direito de evangelizar. Aí eu vou evangelizar. Evangelizar o quê? Você está precisando mais de Deus do que eu. Né? Os crentes estão pior do que todo mundo. Está andando pior do que eles. Então, quer dizer, roubo o respeito. Então, irmãos, a questão de vestimenta na Bíblia, a questão da vestimenta na Bíblia é um protesto contra o mundo. O mundo vai se corromper, a igreja não pode. Como nós lemos aí na tese, deixa eu ver a tese de novo aqui. O vestuário do crente faz parte do seu testemunho ao mundo, quanto a uma nova vida transformada, diferente da do mundo, da moda do mundo. A santidade do crente consiste não apenas em ser separado do mundo, mas principalmente em ser diferente. Separado sim, mas principalmente ser diferente. Tem que ser diferente. Então, quem são os culpados, né, pela moda moderna? Segundo lugar, moda moderna. Quem são os culpados pelos males da moda moderna? Primeiro, Satanás, que está por trás de toda a maldade feita neste mundo, embora não seja o único responsável, porque a concupiscência do homem está ali. Ele foi quem desnudou o primeiro casal. Quem desnudou? Quem tirou a roupa do primeiro casal? O diabo. Ele veio e enganou. Né? Então ele é o culpado disso. E continua desnudando a humanidade através dos teatros, cinemas, televisões, vídeos, revistas, livros, praias, pragiodismo, vestiário mundano, que inclui mini blusa, mini saia, decotes profundos, roupa transparente, roupa colada na pele, etc. Então é muito perigoso, né? Muito perigoso. O inimigo quer tirar a roupa. Vou pedir a ajuda dos irmãos com esses textos aí, Gênesis 3:7, aí depois 1 João, capítulo 2 e 5, Romanos 8 e Apocalipse 17, 18, Judas também. Então quem está em Gênesis 3:7 puder ler, por favor. Não foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus. Cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. Então, irmãos, ali Adão e Eva estavam bem vestidos antes do pecado. A glória de Deus os cobria. Tem vestimenta melhor do que essa? Nenhuma. Pecaram, primeira coisa, o diabo tirou a roupa deles. Opa, estamos sem roupa. E trouxe vergonha, né? Hoje em dia, tem pessoas que não têm vergonha, né? Quando era menino, moleque, o ambiente que nós vivíamos, não levei moleque de rua, entre nós não tinha vergonha. Porque era menino, tudo rapaz, tudo moleque, né? Assim. Não moças, mulheres não faziam parte da rodinha. Mas quer dizer, a gente ia nadar, menino, né? Tudo sem roupa, né? Não tinha vergonha. Não tinha vergonha. Deveria ter, deveria.
Só que como que o meio corrompe? Era normal. Né? Ninguém nem pensava sobre isso. Então, Gênesis 3,7. Adão e Eva perceberam que estavam nus. Cozeram para si folhas. Né? Segundo culpado, né? Pelos males da moda moderna. O mundo. 1 João 2, 15, 17 e 5, 19. Não haveis no mundo, eu no mundo há. Se alguém no mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Antes de ler o 5,19, como um sistema que jaz no maligno, é por natureza um sistema que tende já impureza e imoralidade. Moda e mundo são sinônimos. Moda e mundo é a mesma coisa. 5,19. Sabemos que somos de Deus e todo mundo jaz no maligno. Muito bem, então o mundo jaz no maligno. Terceiro culpado, a carne. Né? A carne. Aqui a natureza depravada do homem é inimiga de Deus, correto, irmãos? A nossa natureza depravada é inimiga de Deus e da sua santa lei, de modo que, sendo os estilistas, em sua maioria, homens descrentes, farão sempre uma moda contrária admitida pela palavra de Deus. Vai esperar que um estilista que é descrente vai fazer algo parecido com o que Deus manda? Impossível. Romanos 8, 4 a 10. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Muito bem, então observe que aquele que já está inclinado para a carne vai fazer o que a carne pede. Então, temos aí Satanás, o mundo da carne. E terceiro, aqui, irmãos, os consumidores. Tanto descrentes, quanto consumidores crentes, tá? Então, que compram e usam tais vestes. Né? Então, tem Apocalipse 17, 4, 18, 15 e 16. Aqui faz uma comparação, tá? Pegando aí o que Apocalipse chama de prostituta, né? Porque as suas vestes demonstram o que ela veste. Apocalipse 17:4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias de sua prostituição. Então, a imundícia da sua prostituição, ela estava ali com aquele cálice cheio, né? Bem vestida, né? Então, a veste é uma prostituta, né? Então, bem cheio. E Apocalipse 18, 15 e 16. Os mercadores dessas coisas que delas se enriqueceram estarão longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Então, mercadejantes ganhando dinheiro com a prostituição. Certo? Então, observe. Tanto aqueles consumidores que são descrentes, que compram essas modas, e homens se enriquecem. Porque, irmãos, um detalhe, né? Qualquer ação
sexual que envolva dinheiro é chamado de prostituição, certo? Porque nós temos aí o adultério é quando envolve alguém casado, a fornicação é solteiros e a prostituição envolveu o dinheiro. Então, por exemplo, né, mulheres ou homens que aceitam posar nu para uma revista, isso é prostituição, eles ganharam dinheiro com objetivo sexual. Não, isso é arte. Isso é arte. Não tem nada de arte aí. Né? Quer dizer, isso é prostituição. Coloca um homem, fizeram isso aí. Esse é absurdo. Colocaram um homem lá, né, no teatro nu para as crianças tocarem. Né? Isso é loucura. Isso é problema. Né? Quer dizer, já está tão longe de Deus, a sua carnalidade, a sua corrupção, que está avançando no sinal da lógica. Crianças inocentes tendo que. É arte, não tem nada de arte, isso é corrupção pura. Tá? Isso aí é iniquidade. Pessoas iníquas que fazem isso. E, infelizmente, nós, os consumidores crentes também, que compram as mais vestes. Judas 22 e 23. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando-os até a túnica manchada de carne. Manchada da carne. Então, quando fala em túnica manchada da carne, né, é uma questão do uso indevido, né, da sensualidade. Está falando sobre pessoas salvas, viu? Então, quer dizer, temos que tomar muito cuidado, irmãos, com aquilo que nós vestimos. Terceiro, aí, pois não. Não sei se os irmãos fazem como se diz, essa reflexão, né? Mas não é trazendo um assunto da política em si, mas como se fala, né? Como cristãos se denomina de esquerda. Eu vi uma vez, quando alguém fala que é de esquerda, das duas, não entendeu o que é ser de esquerda, não entendeu o que é ser cristão. Porque não dá para ser cristão de esquerda. Como não sei se os irmãos já estudaram, se os irmãos estão por dentro sobre isso, talvez até pode não estar muito por dentro, porque não conseguiria tratar por isso. Mas a esquerda ela prega tudo isso aí. Ela prega tudo isso. Aquele negócio do rapaz deitado no lado. Foi uma ideia de esquerda. E aí naquele, na época, se colocou contra aquilo. Foi taxado como intolerante, né? Tudo esses palhaçadas aí. Tudo isso que o senhor tem falado aí, você tem apoio isso, é esquerda. Infelizmente, né? Tem gente que é que nem a questão de o pessoal acha que religião não tem, toda religião leva a Deus, não tem esse negócio não. Toda religião, a gente me importa de seguir uma religião. Né? Nós conhecemos a verdade, a gente sabe que não é. Mas quando um cristão chega a falar que ele é da esquerda, ou que vota, não basta entender, que vota em alguém da esquerda, pastor. Você lembra do senhor orar para Deus abençoar os filhos do Senhor, para Deus proteger os filhos do Senhor e votar em alguém que é da esquerda, que provavelmente os nossos políticos de esquerda vão fazer de tudo para que essas coisas que o senhor está falando aí cheguem até os nossos filhos. Também deixa deitado, pode ser que quando criança não, mas quando chegar numa fase adolescente para adulto, pastor Lucas chegou a falar no dia que vai lá na escola, agrida, que a questão de homossexualidade lá é grande, principalmente pequenino. Mas quem que apoia essas coisas? Que a pessoa tem que ser feliz, independente de qualquer que ela seja,
a direita tem, né, pelo menos aqueles que são compromissados mesmo com a questão da causa política e defender aquilo que acha certo, né, então tem uma briga ferrenha, porque é muito projeto de lei absurdo, pastor, muita coisa absurda, muita coisa que vai contra a palavra de Deus, que eles estão, até uma época atrás, eu não achei antes de entender, né, a palavra de Deus, e realmente refletir. Eu ficava me perguntando por que será que a esquerda odeia tanto cristão? Por que a esquerda odeia tanto a Bíblia? Por que a esquerda odeia tanto a palavra de Deus? E aí a gente está estudando e hoje a gente está dando mais uma ideia disso. Por que a esquerda odeia tanto a palavra de Deus? Porque tudo que a esquerda prega é contra a palavra de Deus. Tudo que a palavra de Deus prega, tudo que a palavra de Deus exorta, né, que a gente faça, vai contra as pautas deles. Né? Então, é como um ato de olho, não se mistura, não tem como, né, uma pessoa ser de esquerda e cristã ao mesmo tempo, ou falar que é de esquerda, mas defender a palavra de Deus ao mesmo tempo. Não tem como, é impossível. Porque ou o senhor é fiel a um, o senhor é fiel ao outro. Não tem como ser fiel aos dois. Não tem como. Né? Aí eu falo para o senhor, não me entra na cabeça uma pessoa que serve de Deus e votar na esquerda e vota nesse povo. Não tem que. Eu não consigo entender. O que a gente tem que ter em mente, irmãos, é o seguinte, né? A Bíblia fala sobre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos das trevas. Os filhos de Deus, irmãos, vão procurar, ou pelo menos devem procurar, santificação. Significa que todos salvos são santificados? Não são. Tá? Então, tem filhos de Deus, crentes, que estão longe da vontade de Deus, estão longe da vontade de Deus. Porém, irmãos, aqueles que são filhos das trevas vão buscar aquilo que é das trevas. Isso é um fato. Então, nós temos a palavra de Deus. A Bíblia, nós acabamos de ler aqui, o mundo jaz no maligno. Então, por exemplo, irmãos, ter uma expectativa, presta atenção no que eu vou dizer, ter uma expectativa que esse mundo vai se santificar, esquece. Ou nós, fazendo a nossa parte, né? Ou o mundo vai nos engolir, isso é um fato. Ou nós somos os diferentes, ou o mundo vai nos engolir, porque não vai. É impossível, irmãos, que esse mundo se santifique. Então, pegando aqui, irmãos, essa ideia. Homens, os seres humanos, são corruptos. Então, às vezes nós pensamos, né, vamos ter uma mudança, vamos ter uma esperança vindo da política. Isso se esquece, tá? Isso é impossível. Impossível. Ver uma mudança vindo da política. Por quê? Os políticos são mentirosos. Não tem jeito. Eles mentem. Mentem muito. Escondem, enganam, né? Roubam, né? São corruptos e é isso aí. Vamos dizer assim, tem pessoas na política que vão estar lá porque querem defender a palavra de Deus. Pode ser que tenha algum ali, um ou outro. Pode ser, tá? Não vou dar juízo de valor, mas eu vou dizer para os irmãos, na hora que a gente pegar a concupiscência do homem, vai para o lado errado. Porque se ele for muito certinho também, ele não vai conseguir ficar lá muito tempo. Vocês vão ver, né, irmãos? Só que o que o irmão Diego disse, isso é real, viu? Por exemplo, nós não compreendemos muito bem o que está no coração de certos homens, tá? Então, o fato é que ideias progressistas, ideia que vem atacando diretamente a palavra de Deus, deve ser negada por nós. Tá bom? Como filhos de Deus, nós temos que pensar nisso. Como mencionei, quando fala por uma questão econômica, né, se é direita, se é esquerda, isso, não sei, dá pano para manga, tá? Se funciona um, se funciona outro, isso aí, honestamente, para mim é o de menos, tá bom? Se todo mundo vai ser comum, se estamos no comunismo, se estamos
capitalismo, para mim, não vai fazer diferença alguma, não vai mudar muita coisa na minha vida, não. Pode ser que eu tenha uma opinião que esse funciona melhor do que o outro. Mas quando entra nessas áreas em que ataca a palavra de Deus, separar marido e mulher, fazer as crianças se corromperem, né? Essas ideias, aí sim, né, eu me posiciono contra, porque isso está atacando diretamente a palavra de Deus. Tá? Nessas pautas, nós não compactuamos. Então, de fato, é um fato, precisamos ter consciência, né, da nossa realidade de filhos de Deus, defendendo o que a palavra de Deus ensina. E aqui, irmão, nós estamos justamente postando coisas que esse mundo não vai. Espera que vai vir uma lei lá dos políticos para dizer a partir de agora, não queremos mais nudez na rua. Não vai vir, esquece que você vai vir. Né? Por parte dos parlamentares evangélicos, né? Nem deles viraram, porque até nas igrejas livres é complicado isso aí. Até nas igrejas livres. Então, é nós fazendo a nossa parte. Né? Agora, é claro que, né, como nós falamos aí, né, vai ter eleições aí, agora um pouquinho mais longe, né? Vai ter eleições em 2026. Vai lá, pega o seu candidato, lê as propostas dele, vê se ele é mais progressista, se é mais conservador. Se conserva, pelo menos na pauta, né, está escrito que conserva. Pode ser que é mentiroso, tá? Mas na hora do vamos ver, ele não faz nada. Né? Só, né, parece ser alguma coisa que não é. Pode ser, mas pelo menos você já tem um parâmetro ali do que vai ser. Né? E se tem outro declaradamente, irmãos, que é contra, essa questão, deixa eu falar aqui. Classe artística. São corruptos. São imorais. Não está interessado em pensar em ninguém, quer dinheiro, é grana no seu bolsinho e não está preocupado com ninguém, não. Né? Entrou meu dinheirinho aqui e vamos corromper a sociedade. Tá bom? São assim. São assim. Então, só dá uma analisada, né? E aí, segue adiante. Mas nós, irmãos, como filhos de Deus, né, devemos nos posicionar sobre o que a palavra de Deus diz. Então, terceiro aqui, o que a Bíblia tem a dizer sobre o vestuário. A letra A, o vestuário no Velho Testamento. A primeira ação do homem após a queda foi confeccionar suas vestes. Então, irmãos, quando o homem pecou, nós lemos em Gênesis 3,7, eles cozeram o quê? Folhas. Então, era o homem tentando fazer moda sem levar Deus em conta. Pensaram nisso já? O homem tentou fazer a moda sem levar Deus em conta. Ih, estamos sem roupa. Põe roupa. Só vamos fazer roupa. Vamos fazer legal. É isso aí. Segundo, Deus rejeitou a moda criada pelo homem caído. Sinta-se que cobriu apenas a parte da nudez e ele mesmo criou as vestes. Alguém pode ler Gênesis 3:21, por favor? Então o homem vai lá e faz cintas. Deus falou, não. Vocês não sabem o que é. É para cobrir tudo. Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Muito bem, então a veste provinha de um animal. Então foi um sangue derramado, demonstrando que Cristo estaria cobrindo a nossa nudez espiritual. Então, com as vestes que de fato cobriram a nudez do homem e da mulher. Terceiro aqui, queda no pecado, irmãos. Então Deus evitou a malha pelo homem. 3, que é a queda no pecado. Gerou a necessidade de vestuário que de fato cubra a nudez física. Tanto o homem como Deus sentiram que era preciso cobrir a nudez física. O homem percebeu que tem que cobrir. E Deus também concordou. Né? Alguém está em Gênesis 3 aí? Entendeu? O versículo 10, 11 e 21. Ao 7 também, né? 7, 10, 11 e 21. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. Depois do 10. 11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei para que não comesses? E o 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu.
Deus foi o primeiro estilista, aí sim. É o primeiro costureiro estilista. Alfaiate, né? Mas Deus fez a moda que deveria ser. Ou seja, o homem percebeu, eu estou sem roupa, tem que cobrir. Deus falou, vocês estão sem roupa, vocês comeram, tem que cobrir. Deus era pobre, né? Então o homem se escondeu, né? Estamos sem roupa aqui. Então observe, 4 ali, Satanás usa o seu papel no desse. Então ele foi o primeiro que desnudou, o primeiro casal, né, da humanidade. Então mentira satânica se contra a nudez. Ó, nudez é algo natural. Isso é uma mentira. Nudez é algo natural. Pois o homem já nasceu nu. Então eles falam assim, não, nudez é algo natural. Vamos lá para a praia de nudez, o homem já nasceu nu. Resposta, o homem também nasce fazendo suas necessidades fisiológicas no momento e no lugar onde se sente vontade. Não é assim? Criança não nasce nu? Então, mas criança também faz necessidade em qualquer lugar, em qualquer hora, né? E nem por isso acha normal e natural fazer isso depois de grande. Alguém acha normal? A pessoa fazer necessidade em qualquer lugar? Cresce, né? B. Aí aqui, irmãos, é onde estamos falando até questão que o irmão Diego mencionou. Nu é arte. A verdadeira arte é símbolo belo e bom. A nudez é pornografia e é imoral. Embora mostre a beleza de um corpo jovem, o desrespeito violento. Portanto, o nu não é verdadeira arte, pois não é algo bom nem moral. Então, não, aqui nu é arte, isso aí é algo artístico. Não, não é, mas é corrupção. Letra C, o que importa é o coração. Essa aqui os crentes gostam, né? O que importa é o coração. Alguns pastores modernistas têm divulgado este ensino diabólico. É como se Deus não estivesse interessado nessa área da vida do crente e que pudesse vestir como bem quisesse. Né? Se alguém puder abrir 1 Timóteo 2, 9 e 10. Então, letra D. Preocupação com o vestuário e legalismo. Essa que os crentes amam também. Né? E preocupar com o vestuário é legalista. Hoje em dia, existe uma falsa ideia de legalismo. É como se legalismo fosse não se conformar com o mundo, transformar a liberdade de Cristo em liberdade carnal. Então usa dessa palavra, né, legalismo, para viver na carne, né, para satisfazer os próprios desejos. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor modesto, não com tranças ou com ouro, com pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém as mulheres que fazem servir a Deus com boas obras. Então, quando Deus mandou Paulo escreveu assim: o que importa é o coração. Depois que Paulo escreveu, o que importa é o coração. Irmãos, quanto ao vestido, o que importa é o coração. O que foi dito? Se ataviem de modo honesto, com modéstia e pudor. Então, essa ideia, irmão, nu é arte, isso é diabólico. Nu não é arte. Nu é algo natural, a pessoa já nasce nu. Então faz as necessidades, então, em qualquer lugar. Aí, o que importa é o coração, a Bíblia não fala isso. E outra, a preocupação com o vestuário é legalismo. E preocupação com o vestuário é legalismo. Né? Gálatas 5,13. Quem pode ler Gálatas 5,13? A moda que desnuda a pessoa não é natural nem moral, nem boa, é fruto da sabedoria humana, que é terreno, animal e demoníaco. Vamos tirar a roupa do ser humano, isso é diabólico. E outras palavras. O que diz aí Gálatas 5,13? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não usei então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então, legalismo, não, somos livres, somos chamados à liberdade. Não vamos usar da liberdade para dar ocasião à carne. Então, o que é certo, e o errado é errado. Então, o que a Bíblia fala sobre nudez? Né? Então, a contemplação da nudez resulta em maldição.
Contemplou nudez é maldição. Não era a vontade de Deus que a nudez de seus servos seja exposta. Lá em Êxodo 20, 26, não é para a nudez serem expostas. A nudez resulta em maldição. Gênesis 9, 22 e 25. Por exemplo, né? Não foi ali Noé se embebedou ali, né, com vinho, e aí Cão olhou o filho do pai e deu gargalhada, porque estava nu. Né? Então observe, né, que resulta em maldição. A nudez provoca sensualidade. Deus não quer que seus servos andem provando a sensualidade dos outros. A grande maldade é mostrar a nudez aos parentes e alguém que não seja companheiro do casamento. Descobrir a nudez na Bíblia. Ó, quando você lê lá na Bíblia, descobriu a nudez. É sinônimo de fazer sexo. Pois a contemplação da nudez é o primeiro passo para o ato sexual. Como é que Davi cometeu o pecado com Betseba? Qual é o primeiro passo? Contemplação visual. Contemplação visual. Né? Então, segundo Samuel 11, a nudez fora do casamento desvaloriza e leva ao desprezo dos homens e ao castigo divino. Quer dizer, a nudez é complicado. Vestuário do Novo Testamento, irmãos. Vamos terminando aqui. Vestuário do Novo Testamento. A finalidade de Deus é cobrir a nudez do homem, tanto no Velho como no Novo Testamento, tanto no sentido literal como no sentido figurado. Deus quer cobrir o homem. Gênesis 3, 21, Deus fez túnica de peles. Gênesis 16, 8. Alguém pode ler aí? E outro pega lá, Mateus 22, 11 a 14. Gênesis 16, 8, Mateus 22, 11 a 14. São muitos versículos aqui, está só escolhendo na hora. Então hoje fala muito sem Bíblia, né? Vou falar comigo. E disse Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Gênesis 16 e 8. Ok. Mateus 22, 11 a 14. O rei andando para ver os lugares, viu um homem que estava trajado com vestes nuas. E disse, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele desceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas terras exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muito bem, então, aí nesse ponto aí, o servo pensou na questão das vestes, né? Como é que você está vestido. Então, assim, nós, como Deus quer vestir as nossas almas, né? E o corpo, Ele quer que sejamos encontrados, não quer que sejamos encontrados em nudez. Deus quer que o cristão deteste até a roupa contaminada pelo pecado, ou seja, que caracteriza a prova do pecado. Lá em Judas, versículo 23, fala a veste contaminada com a carne. Então Deus não quer isso para as nossas vidas. Se quiser entrar, pode entrar, né? Então, pois não. Assim, o que mais me, conforme está escrito testemunho, né? O que mais me deixa triste, né? Muito triste mesmo, é a questão hoje, porque as mulheres não querem. Elas não querem, não é questão de não saber. Porque lá no fundo, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, mas não querem, né? E aí o mais triste é que alguns maridos também não querem mostrar, né, as suas esposas. Então, assim, eu não sei o que passa na cabeça de uma mulher cristã que quer servir a Deus, usar tal roupa, né?
Então, para mim, é muito triste ver pessoas assim, desprezando o que Cristo fez na cruz por mim. E eu, como é que eu poderia desprezar isso se eu vejo a minha vida salva, dos meus filhos, do meu marido, da minha mãe? Quer dizer, a gente tem tantas bênçãos, então que darei outros benefícios, né, que Deus tem feito. Então, é muito triste ver hoje os cristãos tão apáticos, tão sem amor, tão sem vontade de querer servir o Senhor e principalmente sem temor, né? Nem sei se sabem o que é temor de Deus. Então, a questão que nós estamos colocando aqui biblicamente, né, irmãos? Primeiro detalhe, né? Deus quer diferença entre homem e mulher. Isso é um fato. A moda Calvin Klein, nós colocamos aqui, ela é uma tendência de misturar homem e mulher, expondo parte do corpo a uma nudez total, para que desperte a sensualidade. Isso é pecado. Quem desnuda o homem, quem quer que o homem fique nu, não é Deus, é o diabo. E a moda vai corroborar para que partes de sensualidade sejam colocadas. E as nossas crianças crescem assim. Quando elas se tornam jovens, adolescentes, adultos, já estão contaminados com isso. Se fizerem errado desses pequeninos, melhor seria amarrar uma bola no pescoço e se lançar. Jesus disse lá em Mateus que aquele que atenta com a mulher, desejando, já cometeu adultério. Então é muito triste para o homem, mas imagine para a mulher. Em um dia, aquela mulher se deitou com quantos homens? Quantos homens desejaram ela? Jesus disse que já cometeu adultério. Se já cometeu, ou seja, já cometeu pecado. E tem como pecar sozinho? Não é. Só lá no caso de Jesus trouxeram a mulher, né? Apedreja, mulher não apedreja. Olha, cadê o homem? Se você apedrejar também, não tem como adulterar sozinho. Então, tanto o homem quanto a mulher, né? Tem que ter certa cautela. Caminhar disse a respeito, muitas vezes, irmãos, pode ser apoiado numa questão de eu não sei. E tem pessoa que não quer estudar porque não quer saber. Como se isso fosse justificar diante de Deus. Eu não sabia. Como se isso fosse justificar, não justifica. Agora tem outro detalhe. Tem pessoas que pode ser que ignoram alguns assuntos, não pensam muito bem porque não pensou. Deixa eu dar um exemplo aqui. Às vezes, por exemplo, uma irmã vem no culto. A saia dela vai estar abaixo do joelho. Está abaixo do joelho. Mas na hora que senta, sobe um pouquinho e passa para cima do joelho. E aí, às vezes, né, a irmã cruza a perna. Talvez ela está inocente, tá? Mas cruzou a perna, para quem está de frente, o que acontece? Acaba expondo a coxa. Quem está olhando de frente vê a coxa. E às vezes, por exemplo, né, se a mulher não tem costume de usar saia, põe uma saia, a hora que senta, porque a calça, né, tem costura no meio, a saia não tem, e senta e às vezes, né, acaba mostrando o que não deve ser mostrado. Outro detalhe, né, às vezes a mulher coloca um vestido, uma saia com um pano mais fino. Só para dar um exemplo dos irmãos, na escola dominical, o sol está lá, e aqui está escuro. Mesmo que está fazendo luz acesa. Mas a claridade daqui para lá, às vezes vê a silhueta todinha da mulher. Coisas que talvez não sabe, talvez não preste atenção. Mas daqui para lá, por exemplo, se está ali com uma saia, um vestido, que o tecido é mais transparente, tem que pôr alguma coisa por baixo. Subir escada. Como é que chama aquele negócio por baixo? Anágua. Isso aí isso é coisa de velho. Isso é coisa de velho. Mas é sério, irmãos. Mas é sério. Mas é combinação? Mas é sério isso. Por que eu estou dizendo? Saiote.
Né? Pano é mais fácil. Mas é Porque pano uma saia que a gente faz. Só para dar um exemplo. É um exemplo das irmãs, tá? Depende das irmãs, porque para os homens tem outros assuntos depois, né? Mas, por exemplo, a irmã. Para os homens, essa aqui é a dica para os homens. Irmão, se você está dentro do seu carro, você é homem, e você está com o farol aceso, uma mulher vai passar na frente do farol, apaga o farol. Desliga o farol. Eu faço isso. Às vezes eu estou na igreja, em algum lugar, numa chácara, em algum lugar. Uma irmã vai passar na frente do farol, eu apago o farol. Por quê? Porque se a irmã passa na frente do farol, quem está do outro lado, a luz do farol acaba, né, tornando a roupa da mulher transparente. Então, irmã, né, tem um farol aceso, dá uma olhadinha na sua roupa, né? Falei para não dar para passar ali não. Né? Dá uma volta, né, no carro. Então são dicas, irmãos, que eventualmente são necessárias, tá? São necessárias, né? Uma questão é você cantar as meninas, as mulheres na hora de subir para cantar. Porque ali é o altar. Né? Ali, assim, Deus tem uma importância como altar. E essa questão às vezes impede a saia. Mas a hora que sobe ali, dá para meter o meio da coxa. Então isso é ruim. Se a gente se envergonha, eu fico imaginando Deus. Não é que você está subindo aí, cantando e fazendo isso. Aí o grande problema é, a gente fala uma coisa dessa, e Satanás descobre que então agora vem super mais para cantar. Não é, está errado. Está errado e está dando ouvido a Satanás. O que tem que fazer? Não, vou melhorar minha veste e vou continuar subindo e louvando ao Senhor. Então é só uma questão de não deixar nessa questão aí, deixar Satanás corromper o coração, porque se ele corrompe, faz agora também não tanto mais. Então, irmãos, né, são dicas, tá bom? Porque são coisas que você não tem um retrovisor, você não está vendo o que está passando lá atrás, né? Você vai subir, você levanta a perna aqui, ó. Mas aí é uma dica, mano. Levanta a perna, aqui sobe, né? Casadas, peça pro seu marido olhar a roupa. Isso. Solteiras, vai, olha sua menina. Só isso. Isso. Então, a tendência, né? Então, irmãos, vamos ter uma certa cautela, né? Então, é uma ajuda, uma dica, né, para as irmãs, porque pode ser que não tenha noção, né, de algumas coisas assim, né? Mas é importante, porque quem quer tirar a roupa do homem? Satanás. E quem quer cobrir o homem? Deus. Falhamos aí no versículo, né? Vamos citar hoje 3:21, então, tá bom? E já fica para decorar para a semana que vem. Gênesis 3:21. Gênesis 3:21. Ok, então vamos encerrar essa parte da oração. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, por podermos estudar esse momento, a palavra do Senhor, seja conosco no restante da escola dominical. Pedimos a tua bênção e agradecemos. Em nome de Jesus eu oro. Amém.